Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1, segunda-feira de carnaval, edição desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020. Mas estamos aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino, a quem nos acompanha. Vamos em frente. E nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência, foliões, vamos nessa. Pois é, para a edição desta segunda-feira temos uma convidada. Vamos fazer aqui uma entrevista com a juíza Selma Arruda, senadora pelo Podemos de Mato Grosso. Selma Arruda atuou por 22 anos na magistratura no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mais especificamente na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, até se aposentar em 2018 e ganhou notoriedade por sentenciar prisões de políticos do Estado envolvidos em corrupção. A juíza chegou a receber o apelido de Moro de Saias. Nas eleições de 2018, Selma foi eleita na primeira colocação como senadora do Estado pelo PSL. No entanto, no dia 10 de dezembro do ano passado, 2019, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela cassação de seu mandato ao condená-la por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos durante a campanha de 2018. E para falar um pouco mais sobre a situação desse processo todo, que ganhou muita polêmica, ganhou muito destaque aí nos últimos dias, virou uma polêmica, estamos em contato agora justamente com a senadora. Não sei se ainda devo me referir assim à senhora, a juíza Selma Arruda. Como vai? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, eu estou em pleno exercício do meu cargo, portanto, sou senadora. Perfeito. E é assim que eu começo a nossa entrevista, então, senadora, justamente perguntando da situação da senhora com esse processo, a decisão judicial cassando o mandato. A senhora continua no exercício do cargo? Em que pé estão as coisas? E se há possibilidade de reverter ainda essa decisão judicial, como é que está o andamento desse processo? Explica pra gente. Olha só, a Constituição Federal determina que, mesmo após a decisão do TSE, o Senado adote um procedimento para decidir se acolhe ou não acolhe essa decisão. Até hoje eu não fui ouvida nesse processo, não tive nenhuma oportunidade de defesa e espero que o Senado Federal me conceda essa oportunidade, embora eu saiba que, como eu não sou uma política tradicional, como eu não sou uma pessoa ligada à política que fala mais alto no Senado Federal, então eu não tenho certeza se o Senado vai adotar esse procedimento ou não. Eu esperava que sim, até para que o Senado possa se manifestar a respeito do que aconteceu comigo. Thaís. Senadora, a senhora já disse que a sua cassação foi um recado para o ministro Moro e para o procurador Dallagnol, para que eles não se aventurem na seara política, no ambiente político. A senhora teria ouvido isso de ministros, dizendo que eles não gostam de gente que vem da justiça, gente que combate a corrupção dentro da política. Que elementos a senhora tem e que fizeram a senhora chegar a essa conclusão, senadora? Olha só, eu fui juíza de uma vara de combate ao crime organizado e combate à corrupção. Nesse sentido, eu acabei prejudicando, vamos dizer assim, alguns partidos importantes da República, principalmente o MDB, né? E agora eu estou recebendo de volta, né, o recado disso tudo. Para quem não sabe, o ministro Gilmar Mendes, do STF, é do meu estado, de Mato Grosso, e é extremamente relacionado com algumas das pessoas que eu acabei, por exercício do meu cargo, acabei prejudicando, né? Eu vejo tudo isso como uma revanche
do meu trabalho. E quando o senador Álvaro Dias me disse que conversou com ministros, e quando eu vi no meu próprio julgamento um ministro se expressar literalmente nesse sentido, de dizer que acha que pessoal que sai do judiciário, que sai do Ministério Público não pode pular para a política imediatamente, quando eu vi isso, eu senti claramente essa antipatia da classe política pelos juízes e, enfim, e promotores que atuam no combate à corrupção e, para minha decepção, vamos dizer assim, eu vi também que o próprio judiciário não tem essa simpatia. Infelizmente, para mim, isso é uma falha muito grande que existe ainda no nosso judiciário. Então, o senador Álvaro Dias teria ouvido isso de ministros do STF. Não é que ele depreendeu, ou que ele supõe que a sua cassação esteja ligada a essa concepção aí. É isso, senadora? Segundo o que ele me disse, ele ouviu diretamente de ministros quando conversou com eles, porque ele foi em todos os ministros pedir que eles analisassem esse caso com parcimônia, que analisassem esse caso da forma como, infelizmente, apenas o ministro Edson Fachin analisou. Josias. Senadora, a senhora é egressa da magistratura, é uma ex-juíza. A senhora disse há pouco que até esse momento não foi ouvida no processo. Como pode? O processo já foi julgado no Tribunal Regional Eleitoral. A sentença foi confirmada no Tribunal Superior Eleitoral. A senhora está querendo nos informar, nos dizer que o Tribunal, a Justiça Eleitoral, na sua instância máxima, julgou a senhora sem ouvi-la? Os seus advogados não se manifestaram nos autos? Em alguns momentos, sim, né? Em outros momentos, infelizmente, aquilo que foi declarado pelos advogados não era exatamente o que tinha acontecido. Mais uma pergunta, Rodrigo Constantino. Você, Constantino? Senadora, eu sei que a senhora está afastada do dia a dia do Senado, até porque também tem que pensar na sua defesa, mas a senhora teve uma participação ativa ali na questão da prisão em segunda instância desse projeto. Eu queria saber se a senhora tem acompanhado, agora que o Congresso voltou do recesso, em que pé está isso e qual a sua expectativa para esse projeto importante, até porque a senhora mencionou aí o Gilmar Mendes, é uma figura que remete automaticamente a essa mudança da interpretação do Supremo Tribunal, que acabou culminando aí na soltura de vários marginais, inclusive o ex-presidente Lula. Muito bem, eu não estou afastada das atividades do Senado, né? Na verdade, o Senado que não retomou as suas atividades ainda, infelizmente. Hoje mesmo eu estava lá, houve uma sessão deliberativa em que nada se decidiu, nada se colocou em votação, ou seja, me parece que, assim como o resto do Brasil, o Senado só acorda depois do Carnaval. E estamos ainda, infelizmente, nesse clima aí. Mas eu estou indo normalmente ao Senado, cumpro todas as minhas obrigações e os meus horários lá no Senado. Com relação à prisão em segunda instância, nós fizemos um abaixo-assinado para que seja retomado esse tema no Senado e amanhã deveremos estar todos dando uma entrevista coletiva a esse respeito, pedindo ao presidente que paute este assunto e pedindo a ele que coloque em votação, porque a maioria dos senadores é a favor dessa pauta. Agora, senadora, de qualquer maneira fica um imbróglio, né? Porque, como a senhora disse agora, a senhora está no exercício das funções, então, está frequentando o Senado ainda, mas ao mesmo tempo já tem uma eleição marcada em Mato Grosso, né? Os eleitores vão voltar às urnas em abril, no dia 26 de abril, inclusive, está marcada uma eleição suplementar para essa vaga do Senado, que é a vaga da senhora. Como fica essa questão e houve na decisão alguma previsão em relação a isso? Porque se já foi agendada uma eleição, supõe-se então que a senhora não teria como voltar e em que pé fica isso? Pois houve uma falha no meu entendimento, houve uma falha muito grande do TSE nesse sentido, porque essa fase agora que eu estou enfrentando no Senado Federal é prevista na Constituição Federal.
E o TSE estava com tanta pressa em me condenar, em me tirar de lá, que esqueceu, simplesmente esqueceu, como se fossem principiantes, o que a Constituição diz. E já trataram de mandar marcar imediatamente uma nova eleição. Essa eleição foi pautada, portanto, eu não consigo entender como que vamos fazer essa questão de se vai fazer a eleição antes de eu poder me defender, se vão esperar pelo menos que essa defesa aconteça, né? Eu vejo uma pressa muito grande em tudo isso. Isso, para mim, é muito sintomático. Acho que essa eleição poderia muito bem se realizar em outubro, tá? Ainda que eu não permaneça no cargo, não é esta a questão. Eu quero dizer por questão de economia de dinheiro público, tá? Existe previsão legal para que o Estado fique sem o senador por até 15 meses. Então, não há motivo, o Estado não fica mutilado por ter um senador a menos. O senador não é um governador, o senador é apenas um senador, né? Isso poderia ter sido deixado para outubro, mas parece que existe uma predisposição proposital em que as coisas tenham uma aceleração acima do normal, no meu caso. Thaís. Senadora, nós sabemos que, por iniciativa de um colega seu, a CPI da Lava Toga foi requerida, a abertura da CPI da Lava Toga foi requerida mais de uma vez. É uma CPI que teria por finalidade investigar aspectos do judiciário e, em particular, algumas das ações do ministro do STF, Dias Toffoli. A senhora chegou a assinar, colocar sua assinatura no requerimento mais recente lá. E daí a senhora também disse que recebeu pedidos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para retirá-la, e também recebeu um pedido um pouco mais incisivo do senador Flávio Bolsonaro para retirar essa assinatura. A senhora, na época, na ocasião, disse que recebeu alguns recados mais chatos, tipo, cuidado, você tem um processo, tira a assinatura. A senhora disse que preferia perder o processo a tirar a assinatura. E perguntada sobre como foi a conversa com o senador Flávio Bolsonaro, a senhora disse que não iria revelar detalhes. Dado que a senhora já perdeu o processo, a senhora pode agora contar para a gente como foi essa conversa em que o senador Flávio Bolsonaro pediu para a senhora retirar a sua assinatura do pedido de requerimento da CPI da Lava Toga? Sim, eu acho que é uma coisa que a gente deve revelar, as pessoas precisam ficar sabendo o que acontece nesses bastidores dessa política que eu reputo hoje como uma política ainda muito suja que acontece no Brasil, né? Flávio Bolsonaro me ligou, certa feita, por volta de umas 22 horas, mais ou menos, eu estava em casa, e ele me ligou aos berros, né? Dizendo, você quer... Enfim, falou palavrão, você quer, né, o Brasil, você quer não sei o quê, você quer me ferrar, assim, uma coisa muito chata, mal educada. Eu tinha um relacionamento maravilhoso com ele, eu não tinha nada contra ele, né? E eu falei, menino, baixa a bola, você não tá falando com ninguém da sua família, baixa a bola e fala direito comigo. E ele não baixou a bola. E eu, então, desliguei o telefone, porque eu não tenho obrigação de ouvir nada desse tipo de coisa. Mas eu passei, assim, acho que uns 2 ou 3 minutos pensando por que ele teria dito tudo aquilo. Até que veio na minha cabeça, quando ele disse, você quer me ferrar, quer ferrar o Brasil, etc e tal, para que você assinou essa porcaria? Aí, claro, caiu a ficha que se tratava da CPI da Lava Toga. Eu tentei, então, entrar em contato com a senadora Soraya Tronic, nós éramos 3 senadores do PSL, eu, a Soraya e o Major. Eu tentei ligar para ela para avisá-la que ele poderia estar fazendo a mesma coisa com ela em seguida, mas ele já tinha ligado para ela. Então eu liguei para o Major Olímpio, né, falei com ele a esse respeito, e o Major, que é um excelente líder, né, era meu líder, depois acabei mudando de partido exatamente por este fato. O Major, então, disse, olha, deixa que se esse menino ligar para mim, ele vai ouvir o que ele precisa ouvir, de fato. Depois o Major me relatou que o Flávio ligou para ele e que ele disse para o Flávio, olha, menino, eu não estou aqui para trabalhar para você, para os seus interesses, eu estou aqui para trabalhar pelo Brasil. E foi essa a resposta que ele deu. Depois fiquei sabendo também que ele conversou com a Soraya é mais paciente, mais, enfim, ela teve, sei lá, mais paciência para ouvir, e ficou vários minutos com ele, conversando sobre isso, dizendo que a intenção não era prejudicá-lo e tal, mas também se recusou a tirar a assinatura.
E foi por este motivo que no dia seguinte eu recebi uma ligação do Luciano Bivar, dizendo para mim: olha, menina, vê o que você vai fazer, vai lá, conversa com o Flávio, quem sabe você pede desculpas a ele, como se eu devesse alguma desculpa, né? E aí eu não quero te perder, eu não quero perder uma senadora, né? Como quem diz, ou você tira a assinatura ou você sai do partido. Eu não tive a mínima dúvida, né? Já tinha uma simpatia muito grande pelo Álvaro Dias, pelos senadores do Podemos, então, imediatamente eu optei por sair do partido e não concordar com este conluio, com este acordão, que na verdade perdão, Imagina, pode ficar que na verdade envergonha todos nós, né? Então, só para ficar mais claro para os nossos ouvintes, senadora, na sua análise, pela sua análise, por que o senador Flávio Bolsonaro estaria tão empenhado em evitar a abertura da CPI da Lava Toga? O que se sabe é uma coisa, né, eu acho que é pública, né, que a Lava Toga visava, naquele momento, as atitudes que haviam sido tomadas pelo ministro Dias Toffoli. A Lava Toga, nós discutimos muito isso antes de entrar com esse pedido, se faríamos apenas em relação ao ministro Dias Toffoli, se faríamos em relação a outros ministros também, e nós optamos por fazer apenas em relação ao Dias Toffoli. E nós sabíamos que, na época, ele estava com uma decisão liminar lá favorável ao Flávio Bolsonaro. Então, não é difícil que se conclua o motivo pelo qual o interesse havia esse interesse do Flávio que nós tirássemos as assinaturas. Para você que chega agora, estamos ouvindo a senadora Selma Arruda. Josias, mais uma pergunta, Josias. Senadora, há uma acusação formal nos autos, no processo, de que a sua campanha movimentou R$1.200.000 no Caixa 2, dinheiro não formalizado na prestação de contas. Eu lhe pergunto se houve isso e, em segundo lugar, eu queria lhe perguntar, que sendo a senhora juíza, a senhora tem, evidentemente, preocupações institucionais. Como é que o Senado pode discordar ou desfazer uma decisão da instância máxima da Justiça Eleitoral? Houve um caso pregresso antes do da senhora, que foi do senador Jaguaribe. Capiberibe, né? Capiberibe. João Capiberibe, perdão. Né? Senador Capiberibe, e o Senado simplesmente fez uma atitude declaratória. Declarou que o mandato tinha sido cassado e ele foi expurgado do Senado, se posso dizer assim. Houve o Caixa 2 e como é que a senhora imagina que o Senado pode desfazer uma decisão da instância máxima da Justiça Eleitoral? Eu nem discuto sobre isso. Eu não acho que o Senado pode ou deixa de poder desfazer uma decisão judicial, exatamente por ser oriunda do Judiciário, como você mesmo diz. O que eu acho é que a Constituição diz, eu acho não, eu tenho certeza, que a Constituição diz que deve ser dada ampla defesa ao senador. Se a Constituição diz que tem que ser dada ampla defesa, é óbvio que não se espera que vá correr um processo com ampla defesa, com todos os recursos de defesa, e simplesmente o Senado, ao final, seja obrigado a declarar simplesmente, a fazer um recorte e cola na decisão do TSE. Isso é a Constituição que fala, não é a Selma que está falando, ok? Então, é uma decorrência lógica disso. Nós sabemos que o Capiberibe foi retirado sumariamente do Senado, porque era de interesse, na época, do José Sarney que ele saísse, né? Então, nós temos que rever esses momentos históricos aí para entendermos por que as coisas acontecem de uma forma ou de outra nesse país. Constantino. Eu não me senti respondido em relação ao Caixa 2. Houve ou não houve o Caixa 2? Ah, tá. Desculpa. Olha só, não houve Caixa 2, porque o que eu gastei na pré-campanha não foi relativo à campanha. O que a lei diz é o seguinte, que você não pode antecipar atos de campanha. O relator, que, aliás, o ministro Og Fernandes, ele é padrinho das enteadas do Gilmar Mendes, né? E
o relator, estranhamente, ele usa, durante o relatório, só para exemplificar para vocês, uma foto minha, dizendo que aquela foto eu fiz em maio, aquele material eu fiz em maio, para usá-lo durante a campanha, e que aquilo ali foi o meu santinho. Essa foto que ele usa foi uma foto usada numa pesquisa qualitativa que não é proibida pela Justiça Eleitoral, não foi meu santinho, o meu slogan não foi aquele. Ele disse que tinha jingles naquele material, o meu jingle não foi aquele, ou seja, nada do que eles usaram como se fosse verdade foi de verdade o que aconteceu. Portanto, claro que eu fiz atos de pré-campanha, sim, fiz atos preparatórios, sim, mas nada do que foi feito por aquela empresa Gênios, até porque era uma empresa absolutamente incompetente, não tinha condições nenhuma de tocar uma campanha, nada do que foi feito por eles foi aproveitado. Nem o jingle, nem... Essas fotografias, aliás, elas não tinham nem escondão, elas eram fotografias colocadas numa pesquisa qualitativa. Tá? O relator pegou aquilo que está no processo, dentro de uma pasta chamada Quali, tá? Ele tirou de lá, e junto com essa havia mais 3, porque eram provas, né? Na pesquisa qualitativa você põe 2, 3, 4 opções e os pesquisados dizem quais, enfim, qual é a mais simpática a eles. Ali tinha mais 2 outras fotos, ele desconsiderou isso, pegou uma só e disse que aquilo ali era um santinho que eu tinha feito em maio, tá? Então, esse processo ele é absolutamente deturpado. Este processo foi desenhado pelo advogado do sujeito que me processou, que é esse moço aí que foi ex-ministro da Justiça. Infelizmente, tem uma entrada muito grande dentro do judiciário. Infelizmente, é um grande lobista, é uma pessoa absolutamente sem escrúpulos. Qual é o nome da pessoa, senadora? É o Eduardo Cardoso, José Eduardo Cardoso, né? Uhum. E essa pessoa conseguiu, com toda essa entrada e com todo esse prestígio, fazer com que o processo fosse acelerado ineditamente, né? Não se vê isso aí em caso nenhum. Acho que eu sou a única pessoa no Brasil que não pode reclamar que a justiça brasileira é lenta, né? E então, em razão disso, em razão dessa pressa toda, eu vejo que, inclusive, o relator se esquivou, eu vejo que o ministro Barroso, que é uma pessoa cuidadosa, que é uma pessoa honesta, uma pessoa em quem eu creio, tá? Ele se deixou levar pelo relatório, ele se impressionou com o relatório e acabou, então, entrando na mesma, digamos, na mesma música. O ministro Fachin, graças a Deus, analisou o processo. Então, eu me sinto, sinceramente, até hoje, com a minha alma lavada, porque o voto dele é absolutamente esclarecedor em relação à minha conduta, porque ele se debruçou, ele viu as provas, ele viu do que se tratava, ele viu que não era caixa 2, ele viu que não era gasto de campanha antecipado. Então, ele deu um voto dizendo que ali não cabia cassação, que ali não tinha nada irregular. Tá? É difícil para as pessoas, às vezes, entenderem por que você foi condenada na primeira instância de 7-0 e na segunda apenas um ministro votou a seu favor. É difícil você imaginar isso. Mas quando você vê o contexto político brasileiro e vê que quando as coisas interessam para algumas pessoas, elas acabam acontecendo dessa forma, e para mim, principalmente, que fui juíza, né, e que tentei fazer justiça a minha carreira inteira, foi muito, muito triste constatar como a justiça brasileira ainda é política, como a justiça brasileira ainda é falha, como a justiça brasileira ainda é difícil, né, das pessoas engolirem. Bom, basta dizer que as decisões aí dos tribunais superiores têm desgostado a sociedade de uma forma generalizada, vamos dizer assim. Constantino. Senador, eu queria pegar até um gancho nisso. Eu tenho um amigo meu que é um grande empresário que foi para o setor público pela primeira vez agora, tocar uma agenda muito difícil. Eu fiz essa pergunta a ele, qual era a expectativa que ele tinha e o que ele encontrou, se era pior ou não. E ele colocou que era 1.500.000 vezes pior. Né? A senhora teve mais de 2 décadas de atuação na magistratura e foi para a política por um cargo eletivo. Não é uma história igual a do Sérgio Moro, apesar de a senhora ser chamada de o Moro de saia.
né? E ele também saiu da magistratura e foi para a política, apesar de não ter disputado cargo eletivo algum. A pergunta que eu lhe faço é essa: qual é a sua impressão? A senhora sai, ainda mais eu imagino a resposta, se sentindo, se enxergando realmente perseguida, a senhora sai mais desgostosa da política, mais descrente, ou podemos aqui fora ter alguma esperança, essa renovação, essa conversa toda que veio aí com essa eleição de 2018? Isso é conversa para boi dormir? Olha, eu acho que a gente não pode desistir, sabe? Acho que toda guerra tem as suas baixas, né? Acho que eu fui uma baixa dessa guerra. Acho que foi só uma batalha, óbvio, né? Não podemos nos dar por vencidos. E eu acredito, sinceramente, que a coisa deva melhorar, porque pior que tá, é difícil ficar, é bem difícil ficar. Da forma como eu fui perseguida, julgada sumariamente, condenada sumariamente, tá? Eu vejo também, por exemplo, Deltan Dallagnol sendo também perseguido e surrado diariamente no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos lá no Conselho Nacional do Ministério Público uma pessoa chamada Bandeira. Ele é o primeiro secretário-geral do Senado, né? Ele foi colocado e já o mandato dele foi renovado um ano antes de vencer, né? A mando de Renan Calheiros. E ele trabalha ali a mando daquelas pessoas, de Renan e da sua turma, da sua corja. O que acontece? Esse moço, ele não se dá por impedido de julgar um processo contra o Deltan Dallagnol. E eles punem o Deltan Dallagnol como quem amassa uma formiga. Eles querem ver a pessoa destruída, entendeu? Isso aí é muito triste de ver. Isso é muito difícil das pessoas, talvez, compreenderem. O que está acontecendo com o Deltan não está vindo tão na imprensa, não está sendo tão exposto como o que aconteceu comigo ou como o que acontece com o Moro. Mas se vocês deixarem, se a gente deixar, se a sociedade deixar, amanhã ou depois o Moro é réu, tá? Por ter sido vítima daquele pessoal que foi lá e roubou mensagens, ou seja, mensagens de Telegram, enfim, que não se sabe nem se são verdadeiras. A intenção é dar o troco. A intenção da organização criminosa, a intenção dos criminosos de colarinho branco é dar o troco para quem combate a corrupção. E a senhora diria, então, que esse deep state que existe aí, essas entranhas do Estado realmente são muito poderosas ainda. É só uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. O partido do Álvaro Dias, o seu partido, o Podemos, ele é tido por muitos como o partido lava-jatista por excelência, inclusive mais até do que o PSL, que é uma espécie de saco de gatos, né? A senhora enxerga dessa forma? Eu enxergo, sim, com muita honra, graças a Deus. Eu vejo que o Podemos, no Senado Federal, é a nata do Senado Federal. As pessoas que estão ali, elas são pessoas decentes. O nosso líder, Álvaro Dias, ele não permite que qualquer senador, tente chegar ao Podemos. Vocês não pensem que o Podemos não está dispensando senadores. Tem senadores batendo na porta para entrar. E o nosso líder, claro, reunido com todos os demais, sempre nos consulta para ver se esse senador vem a somar com o partido ou se ele vem para destruir ou para se infiltrar no partido ou para se beneficiar da boa imagem do partido. Então, eu vejo que o Podemos, hoje, é a elite da política brasileira no Senado Federal. No começo da nossa conversa, a senhora falou em revanche, depois falou sobre o ministro Gilmar Mendes, um parentesco do ministro relator do caso, Og Fernandes, com Gilmar Mendes. Ele era padrinho, foi padrinho de casamento de uma das enteadas do Gilmar, né? Me corrija se eu estiver equivocado aqui no parentesco, mas falou sobre essa ligação. Queria saber claramente da senhora, então. A senhora acredita que a cassação, que o processo contra a senhora foi uma revanche do Gilmar Mendes? A senhora diria isso? Olha, quando o Gilmar Mendes é mato-grossense, acho que todos sabem, né? E quando eu atuei na vara do crime organizado e na vara contra a corrupção, eu senti uma resistência muito grande dele em relação às decisões, principalmente que decretaram prisão de grandes personagens, né? Do ex-governador,
Existe até uma gravação aí que é pública, notória, dele conversando com o governador numa ocasião em que ele foi preso. Nessa ocasião, não fui eu que determinei a prisão, mas enfim, eu acho que essa gravação denota muito bem a ligação que ele tem com essas pessoas, né? Quem é lá do Mato Grosso sabe que ele tem ligações estreitas também com outras pessoas que foram prejudicadas pelo combate à corrupção. Eu não quero dizer a vocês que exista uma revanche, eu não tenho como provar isso para vocês, mas para mim é claro, tá? É claro que é uma reviravolta, tá? No combate à corrupção. Quando a gente vê, por exemplo, na Itália, a Mani Puliti, né, a Operação Mãos Limpas, nós vemos que, num primeiro momento, aquelas pessoas foram presas e foram condenadas. E que, num segundo momento, os tribunais superiores trataram de anular aquelas sentenças, absolver aquelas pessoas e tornar tudo nulo, de mais de uma centena de pessoas condenadas, sobraram um pouco menos acho que nem uma dezena de pessoas permaneceram condenadas. Esse é o troco, essa é a volta que a organização criminosa costuma dar contra as pessoas que lutam contra a corrupção. Thaís. Senadora, a senhora hoje está no Podemos, mas a senhora foi eleita pelo PSL, que é um partido que surgiu aí nas últimas eleições, prometendo, sobretudo, uma renovação na política e um combate feroz à corrupção. Era o partido do presidente Bolsonaro também. Vendo de fora hoje, como é que a senhora avalia o comportamento do PSL e do presidente Bolsonaro ao longo do ano passado? Olha, o PSL, para mim, é igual aquele bolo que você está assando, ele cresce, você abre o forno antes da hora e ele murcha, né? Mais ou menos isso. Ele inflou muito por conta dessa onda Bolsonaro, mas não se teve critério quando as pessoas entraram para o partido, né? Não se tinha critérios. Então, o partido mesmo, ele já existia muito antes, ele tinha ideias, que eram ideias que por exemplo, eu busquei antes de me filiar ao partido, com as quais eu comungo, né? Porém, as pessoas que entraram, elas não entraram motivadas pelas ideias do partido, elas entraram motivadas pela onda Bolsonaro, né? Tanto é que, no final, o que aconteceu, a metade ficou, outra metade saiu. Acredito que boa parte dos que ficaram também de olho, obviamente, no fundo partidário, que é o segundo maior, nós sabemos, é a segunda maior bancada federal, né? E isso acabou deixando um partido grande, mas vazio, né? É um partido que ficou ali com poucos adeptos, muito dinheiro, por enquanto, e eu vejo que não tinha, na verdade, o cerne do partido, ele não tinha esse compromisso com o combate à corrupção, como, infelizmente, eu vejo também que o próprio governo Bolsonaro, e não estou fazendo uma crítica aqui ao presidente, eu estou fazendo uma crítica ao governo, tá? O próprio governo Bolsonaro parece que também não tem toda esse compromisso no combate à corrupção. Haja vista esse acordão que foi feito aí com o Supremo Tribunal Federal para a proteção de senador, enfim, para proteção, digamos, pessoal. Josias. Senadora, eu queria fazer uma pergunta com todo respeito à senhora. A senhora está fazendo uma comparação que, a meu juízo, ela não é cabível. A senhora está falando uma coisa que é real. Há recuos na Lava Jato que são recuos muito evidentes. Então, o Supremo Tribunal Federal tem tomado uma série de decisões que esvaziam a Lava Jato, que determinam a refeitura de processos, o delator, a ordem de delator e delatado serve de pretexto para refazer a fase final dos processos. Tudo isso é real, está acontecendo e estamos testemunhando. Agora, não me parece que isso seja comparável com o vosso caso. A senhora foi julgada pelo TSE, pelo TRE e foi condenada. Então, a senhora não está numa situação de estar sendo perseguida porque tomou decisões na Lava Jato e agora está sofrendo retaliação. Houve um processo. E me preocupa muito isso que a senhora está dizendo, porque a senhora está dizendo na prática que esse processo foi mal julgado. Quer dizer, a tomar como verdadeira a sua
a sua manifestação, o TSE é um tribunal desleixado, com uma quase unanimidade, numa decisão que teve um voto só contrário. A senhora diz que essa decisão foi desmazelada, foi uma decisão que não levou em conta a realidade dos autos, tomaram coisas como real, como reais, coisas que não aconteceram. Quer dizer, então, esse argumento, e aí eu peço de novo que a senhora tome a minha pergunta como uma pergunta muito respeitosa. É um argumento de todo condenado. Eu sou perseguido, isso não aconteceu. O que é que a senhora traz de concreto para solidificar essa posição de perseguição? Não é comparável com a Lava Jato, se a senhora me permite observar. Olhe bem, no meu estado, eu fiz um trabalho de combate à corrupção. Obviamente, não dá para se comparar com o tamanho da Lava Jato, óbvio, né? Mas eu fiz um trabalho de combate à corrupção que mexeu com grandes partidos, principalmente o MDB. Mas não se está discutindo isso, senadora, não se está discutindo o vosso trabalho, está discutindo a campanha que a senhora fez. Tem uma acusação de Caixa 2, isso foi julgado e condenado. Não estão desfazendo as suas sentenças, ou não está em questão o seu trabalho como juíza, mas a sua campanha. Lá no meu foi julgado. estado, estão sim tentando desfazer as minhas sentenças, estão tentando anular as minhas sentenças, estão tentando dizer que eu era suspeita para julgá-las, assim como estão fazendo com o Sérgio Moro. É a mesma coisa. Agora, com relação à sua, digamos, à sua crença na capacidade dos nossos tribunais, respeito a sua opinião, não é a minha. Vamos lá, Constantino. Senadora, eu queria a opinião da senhora em relação ao nosso PGR novo. Agora já tem um tempo aí de gestão para avaliar o Augusto Aras. Na época que ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, houve um racha muito grande ali, pelo menos na base bolsonarista. Muitos torceram o nariz para essa escolha por questão do passado dele, de amizades com Dias Toffoli e companhia, festas com PT e até a opinião dele em relação à Lava Jato. E agora nós temos já alguns meses aí para avaliar. Eu queria a avaliação da senhora. Olha, eu vou lhe dizer que eu não votei nesse senhor. Eu votei para que ele não fosse levado ao cargo, especialmente porque no dia que ele chegou ao meu gabinete, a primeira coisa que ele me disse é que teria que ser refreada a Operação Lava Jato, que havia muitos exageros, que isso aí tinha que ser minimizado. Acho que esse discurso faz muito bem para políticos de outra categoria, e isso já me levou de primeira mão a não votar nele. Acredito que a maioria dos senadores do Grupo Muda Senado também não votaram, porque ele chegou no gabinete deles com o mesmo discurso, e portanto, a minha primeira impressão sobre ele é a que permanece até hoje. Ô, senadora, e além do Gilmar Mendes, sobre quem a senhora já falou bastante, nos últimos dias a senhora falou também sobre o Davi Alcolumbre como um possível responsável também por esse processo que levou à cassação do mandato da senhora. E isso porque, segundo a senhora mesma disse, o Alcolumbre poderia se beneficiar porque o terceiro colocado na disputa ao Senado em Mato Grosso, que eventualmente poderia agora assumir a vaga que foi da senhora, o Carlos Fávaro, do PSD, seria um voto com o qual o Alcolumbre já conta na campanha dele à reeleição à presidência do Senado. Então, na avaliação da senhora, queria que a senhora confirmasse essas impressões que a senhora já relatou alguns dias atrás. A senhora acha que o Davi Alcolumbre também estaria interessado, de alguma maneira, na cassação da senhora? Pode ter a ver, de alguma maneira, com esse processo? Não, eu não acho que ele tenha interferido no processo, não é isso que eu quis dizer. Enfim, não sei se alguém publicou esse tipo de coisa, mas não foi isso que eu disse, né? O que eu acho é que agora, neste procedimento que tramita no Senado, tá? Existe sim o interesse dele em ter mais um membro do PSD lá. Nós vemos que o senador Anastasia acaba de migrar para lá, a senadora Cátia Abreu migrou para lá, de forma que o PSD vai acabar sendo um grande partido lá, inclusive passando o Podemos. A intenção, todos sabem, né, do Davi Alcolumbre é uma reeleição. E isso faz com que ele precise de grandes partidos apoiando. Ele tem já o MDB, que o apoia, Renan Calheiros, tem agora o PSD para apoiá-lo,
e sabe que o terceiro grande partido, que estaria, digamos, quase empatando aí com o MDB, é o Podemos. Ele, não tendo uma senadora do Podemos, tendo um senador a menos do Podemos, e tendo um a mais do PSD, óbvio, é só matemática. Então não significaria então que ele estaria por trás de qualquer conspiração, nada disso. Não falei nada disso. Thaís. Senadora, o PSL, seu ex-partido, está sendo investigado por supostamente ter usado candidatas laranja. E a senhora disse que a senhora atribuiu parte desse suposto crime ao fato de o partido, todos os partidos, na verdade, serem obrigados a ter uma cota para a entrada de mulheres na política. O que a senhora disse que é contra. Então, a senhora disse que obrigar a ter cota é pedir para ter laranja. Até porque mulher não gosta de política. Explica melhor isso, por favor, senadora. Por que a senhora é contra a cota de política, cota para mulheres na política? Eu sou contra qualquer tipo de cota, tá? Eu acho que não se deve mudar as coisas na marra. A gente deve mudar as coisas fazendo a cultura das pessoas ser diferente. Nós não podemos obrigar que tenha X mulheres se as mulheres não querem. A política é um ambiente muito masculino, né? Só quem entra para aquele ambiente é que sabe. A política é um ambiente masculino e machista. As mulheres, em geral, não querem se aproximar desse ambiente. Agora, você obrigar a ter X mulheres num determinado número de homens, é óbvio que é pedir para ter laranja, óbvio. Muito bem, quero agradecer, então, mais uma vez a participação da senadora Selma Arruda, gentilmente nos atendendo. Senadora, foi excelente a entrevista, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, espero que tudo tenha corrido bem. Obrigado, fica o convite para que a senhora volte outras vezes aqui à programação da Jovem Pan. Grande abraço, até uma próxima. Um grande abraço, foi uma honra falar com vocês, estou aqui à disposição sempre que necessário. Obrigada. Nós entrevistamos na edição desta segunda a senadora Selma Arruda, que teve o mandato cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e ela conversou conosco, foi uma boa entrevista, e agora a gente traz aqui a análise dos nossos comentaristas. Quero saber a impressão de vocês sobre essa nossa conversa. Começo com você, Josias, você que durante a própria entrevista mostrou aí seu estranhamento com a versão da senadora, estava um pouco cético quanto a essa versão que ela trouxe. Que impressão te fica? Eu acho que é preciso que a gente observe a coisa sob um ponto de vista institucional. A senadora faz parte de um grupo, Renova Senado, que defende com unhas e dentes a prisão em segunda instância. No caso dela, não envolve prisão, mas ela foi condenada em última instância pela Justiça Eleitoral. Então, não faz muito nexo que uma pessoa defenda algo e, no seu caso específico, ela queira prolongar algo que não é prorrogável, porque ela foi cassada na última instância. Então, não há como o Senado, a essa altura, rever uma decisão da máxima corte eleitoral. Pode haver, como me parece que ela já, inclusive, providenciou, um recurso ao Supremo Tribunal Federal. É do jogo. Mas esse recurso não tem um caráter suspensivo. Então, a meu juízo, a senadora já não deveria estar no exercício do mandato. E ela faz uma analogia que não me parece ser uma analogia própria, porque ela compara o caso dela com o caso da Lava Jato, que a Lava Jato está sendo desconstituída pelo Supremo. E nós todos sabemos que o Supremo, de fato, por uma maioria precária, de 6 votos a 5, vem desconstituindo decisões tomadas no âmbito da Lava Jato. Mas isso não é comparável com o caso dela. Não está em debate a sentença que a senadora tenha proferido lá no caso do Mato Grosso. Ela não atuou na Lava Jato, ela tem lá as sentenças dela, e são sentenças respeitáveis. É uma magistrada que fez lá a carreira dela no seu estado. Agora, não se está a desconstituir sentenças da senadora, está em jogo aqui, está em julgamento, a campanha que ela fez. E a campanha, na concepção do TSE, numa votação quase unânime, teve um voto apenas discordante, considerou-se que ela fez caixa 2 de 1,2 milhão. Então, aí ela chegou a dizer que não foi defendida adequadamente. Agora, se ela escolheu mal os advogados, não sei, mas não me parece ficar de pé a versão segundo a qual o Gilmar Mendes interferiu no processo, porque o relator tem parentesco com esse ou com aquela pessoa ligada ao Gilmar Mendes. Quer dizer, os ministros que lá estão, eles não são
percebidos ou conhecidos por uma ligação mais forte, pelo menos os que representam o Supremo Tribunal Federal lá no TSE, não tem essa relação forte com o Gilmar Mendes. Ao contrário, alguns são adversários do Gilmar no Supremo. Então, acho que é preciso que as coisas tenham lógica. E, na minha percepção, falta um pouco de lógica a versão da senadora, essa versão de perseguição, a mim não convence. E você, Constantino, o que achou das falas da senadora? Bom, eu não sei se eu devia usar essa palavra aqui no programa, mas eu achei ela porreta. Ela me passa muita sinceridade. Alguém muito intransigente, depois de mais de 2 décadas atuando na magistratura, alguém muito intransigente com os malfeitos e tudo mais. Ela mostra com muita convicção que ela se considera inocente e perseguida e, de fato, né, eu acho que essa imagem de reação dos monstros do pântano, da velha política, né, do deep state, eu acho que isso é algo que existe, tem várias evidências por aí. Agora, qual é o problema? E aí é que eu queria chegar numa análise um pouco mais, talvez, profunda, e eu já falei isso em outras ocasiões no programa. Eu sempre remeto à obra do Shakespeare, do Mercador de Veneza, né? O Shylock, ele tinha ali uma intransigência em relação ao que estava escrito no contrato. Ele tinha direito a 1 libra de carne do Antônio, porque o Antônio não conseguiu entregá-lo o pagamento do crédito a tempo, dentro do prazo. Só que aí, numa manobra, né, de uma juíza, inclusive falsa, porque era Porsche fantasiada de juiz, ela diz e conclui que ele tem sim direito a 1 libra de carne, porque está escrito no contrato, mas que ele não tire uma só gota de sangue, porque nada diz sobre isso no contrato. O que é o ponto, na minha opinião, aí? É que devemos ter algum cuidado com essa visão purista, quase jacobina, que alguns dentro da Lava Jato ou do lavajatismo demonstram, porque um dia esse troço vai se voltar contra eles como efeito bumerangue. Veja que é possível que tenha uma região cinzenta e gradações de crime. É possível que ela seja alguém totalmente intransigente com os crimes, com os colarinhos branco, graúdo, e numa campanha ou numa pré-campanha tenha ocorrido algum tipo de deslize ou algum tipo de dúvida em região cinzenta. Até porque no Brasil temos leis demais e leis arbitrárias. Então, esse é o perigo. Muitos empresários, por exemplo, são mantidos reféns do Estado dessa forma. Isso é um instrumento de coação. Antigo, né, do sistema do Estado. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui, porque a mensagem purista, jacobina, acaba se voltando contra. O melhor exemplo é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que venceu atacando o sistema, a política, todos os corruptos, e aí se vê encalacrado numa situação delicada por conta de uma rachadinha de gabinete do filho, que a princípio todo mundo faz, né? Então, é preciso lembrar que o mundo real da política exige gradações, exige alguma região cinzenta, porque senão, se for tudo ou nada, se for uma coisa tribal, binária e maniqueísta, nós vamos acabar pagando o pato. E você, Thaís, para fechar? Eu queria destacar um outro aspecto aí da fala da senadora, que não tem nada a ver com o que os colegas estão dizendo, mas que é essa postura dela contra a cota de gênero, com a qual eu concordo. Eu acho que sempre que a gente quer transformar uma realidade à força de decretos, isso não dá certo. Isso se provou agora nessas últimas eleições com o uso e abuso dessa cota de gênero, os partidos pegando lá mulheres que mal sabiam o que estavam fazendo, usando o RG delas para botar a mão no fundo eleitoral. Eu acho que isso desmoraliza a lei, desmoraliza os partidos e desmoraliza, sobretudo, a mulher. Eu concordo com a senadora, eu acho que isso tem que ser repensado. Perfeito, assim a gente encerra então a edição desta segunda-feira de Carnaval do 3 em 1. Agradeço aqui aos nossos companheiros. Valeu, Thaís. Amanhã tem mais, Brown, hein? Amanhã tem mais. Tchau, Constantino. Tchau, Josias. Valeu, Constantino. Um abraço. Valeu, bom Carnaval, boa noite a todos. Valeu, Josias. Um abraço. Até amanhã. Abração. Até amanhã. Amanhã, terça-feira, normalmente tem 3 em 1 para você às 5 horas da tarde. Uma boa noite e até amanhã.